E aí, seja bem-vindo, fique à vontade, porque aqui tá tudo pago. Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso podcast, Tudo Pago. E estou com o Pastor Chico e o meu irmão Wendy. E vamos trocar uma ideia aí. Wendy, se apresenta pra galera aí, mano. Fala, galera, tudo certo? Tamo junto, é nóis. Prazerzão estar aqui com vocês. Chico, e aí, conhece, família, tudo bem? Estamos aí mais uma vez com vocês. Um grande prazer pra gente estar aqui de novo. A gente vai tentar compartilhar um pouquinho de algumas questões muito importantes, não é, para nossa igreja. E eu espero poder abençoá-lo até o final desse podcast. Fique à vontade. Massa, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora sobre confissão de fé, né? A Onda Dura, ela tem uma confissão de fé. A Onda Dura, até a gente tem aqui o nosso material, onde nós podemos nortear no que nós cremos, o que nós não cremos, como a igreja crê. E isso é bem importante. Para mim foi importante quando eu cheguei. Eu conheci a confissão de fé e a partir dali pude conhecer a igreja também. Pergunto para vocês, como vocês enxergam, qual que é a importância de uma igreja, da nossa igreja em especial, ter esse tipo de material, essa confissão de fé, o que isso nos ajuda e facilita essa vida em comunidade, essa caminhada na fé? Não, eu respondo primeiro? Pode ser. Wendy, fica à vontade aí, meu. Fica à vontade. Você é o único solteiro aqui ainda. Agiliza aí, meu. É muito bom, é muito bom nós termos um norte, né? Um direcionador. E para mim a confissão de fé, ou seja, um compêndio, um compilado de noções acerca de doutrinas bíblicas, não é? Por exemplo, Deus, o que nós cremos acerca de Deus, igreja, o que é igreja para nós, como a Onda Dura enxerga igreja, né? A questão do discipulado, o que nós pensamos sobre discipulado, isso tudo, ter então a clareza, o entendimento dessas coisas quando você escolhe uma igreja e de fato se torna parte desse pedaço do corpo de Cristo, não é, que é a igreja local. É muito importante que você conheça, não é, aquilo que a igreja pensa sobre esses assuntos que são, eu diria, assuntos pontuais, assuntos fundamentais da vida de um cristão. Nós precisamos conhecer esses temas, nós precisamos saber o que a nossa igreja, a igreja a qual nós fazemos parte, pensa sobre esses temas, para então viver a nossa vida, e isso é muito importante, viver a nossa vida segundo essas confissões, segundo essa fé professada por nós. Nós concordamos com essa regra de fé e é assim então que nós vamos viver a nossa vida. E aí, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas com quem nós interagimos durante o dia, na padaria ou no posto de gasolina, enfim, tudo isso norteia a nossa vida, não é? Então, termos a clareza acerca da proposta doutrinária da igreja a qual você faz parte é muito importante, porque isso vai nortear a sua forma de conduta no seu dia a dia. Cara, eu acho que é tudo isso que o Chico falou. Eu resumiria isso, né? O que nós cremos e o que não cremos, acho que é aquilo que dá o norte, né? Claro que nós cremos que a Bíblia é a nossa bússola, é o norte, mas quando temos uma confissão de fé, nós temos tudo aquilo que cremos e não cremos. Fica muito fácil de saber o que a igreja vive, né? E aquilo que está na confissão de fé é o que nós vivemos como igreja, né? Então, seria basicamente isso. Mas aí a gente falando, né? Parece que tipo é uma coisa muito clara, né? É lógico, né? Precisa de uma confissão de fé. Mas nós estamos vindo de uma tradição de igreja que, enfim, não apresentava, não considerava ter uma confissão de fé. A Onda Dura mesmo, por algum tempo nós não apresentávamos, né, aquilo que nós críamos para todos os membros
de uma forma clara e objetiva, assim. É lógico que ao longo da caminhada cristã, ao longo do tempo em que a pessoa estava na igreja, ela ia descobrindo, né, a forma como nós vivíamos igreja, mas não tínhamos uma apresentação clara, né? Isso nós temos de pouco tempo para cá, né? Há 3 anos nós redigimos então uma confissão de fé e apresentamos essa confissão de fé para os nossos membros. Então a questão parece no nosso discurso aqui que é muito claro, é lógico, precisa, mas por que então que por tanto tempo parece que não foi necessário, né? Nós deixamos um pouco de lado essa questão, né? Por que será que isso aconteceu, né? A gente pode levantar essa questão, o que vocês acham? Cara, eu não sei, porque na verdade quando eu cheguei na onda já tinha, né? Então assim, me chamou a atenção ter, né? Não sabia, quando eu acessei o material, um amigo meu que me viu no culto na igreja disse, cara, já olha a confissão de fé aqui, e me mandou a confissão de fé. Eu já tinha baixado ela no site da onda e já tinha lido, fiz algumas perguntas para ele. Então nesse sentido assim, eu creio que a igreja amadureceu nesse sentido de o que nós cremos, como nós cremos, qual a importância disso ficar claro para aqueles que estão se juntando a nós, que estão chegando, né? É claro que a Bíblia está, e a palavra de Deus está acima da confissão de fé, mas a confissão de fé ela é baseada e ela é bíblica, né? Então isso facilita. Então eu quando cheguei na onda, eu já me deparei, eu já conheci, assim, já olhei a confissão de fé. Inclusive não tinha o conhecimento, que é de 3 anos para cá, isso? Uhum. Então mas olhando então de longe, de perto, assim, me parece que é um amadurecimento da igreja, né? De entender a importância disso, de deixar claro para os seus membros, para a igreja local, olha, nós assim cremos e isso vai nos nortear, né? Assim, isso vai nos nesse caminho, isso vai nos ajudar a caminhar como comunidade de fé, como igreja local, né? Então eu acho que a confissão de fé é parte de um amadurecimento, assim, né? Quando tu fica, por mais que a gente já não tinha isso estabelecido, mas já cria de algumas formas, e as pessoas que iam caminhando com a gente iam conhecendo a fé e a forma como a igreja pensa e crê e vive, né? Quando tem essa clareza que nos ajuda muito enquanto membros, enquanto alguém que está chegando, né? Então isso foi, para mim, assim, foi importante, fundamental. Eu olhei assim e digo, cara, E você se interessou, assim, cara, em saber como é que foi quando você chegou, assim, e teve esse material nas suas mãos? Você se interessou em saber, em colher informação, em saber por que era assim? Não, então, antes de vir para a onda mesmo, eu já baixei ela no site, né? Achei interessante. E algumas questões eu tirei com um irmão que já fazia parte da onda, né? Assim, cara, o que significa isso? Que nós não, por exemplo, nós não cremos na teologia do processo, né? O que significa isso, cara? Nunca nem tinha ouvido falar, né? Uhum. Então aquilo me ajudou, e a partir daí, né, me ajudou a entender, bom, faz sentido para mim, não faz sentido, né? Então foi importante, me deixou seguro, né? Me deixou em um lugar mais assim de segurança. Quando a gente conversou a primeira vez, uma coisa que eu lembro que tu falou e que foi bem, assim, a gente comentou em casa depois, eu e a Morgana, minha esposa, tu disse, olha, cara, a confissão de fé nos ajuda, e ela é uma segurança para o membro, uma segurança para o pastor também, né? O dia que a gente tiver, a confissão de fé nos dá esse norte, que se vocês escutarem alguma coisa que eu estiver pregando e que a nossa confissão de fé não fala assim, vocês podem vir conversar comigo e dizer, olha, né? Então isso foi muito legal, assim, deixou claro e seguro, sabe? Não, nós estamos em um lugar que as coisas estão claras, né? Que
Outra coisa que tu comentou, nós não vamos estar pregando um dia de um jeito, ou falando, ou crendo de um jeito, e amanhã de outro, né? Então isso foi bem importante, assim, para mim. E a confissão de fé é importante como onda dura no sentido de que para quebrar certas falácias, né? Como, por exemplo, que a gente fazia ceia com Coca-Cola e bolacha. Quando, na verdade, não. A gente leva a sério o sacramento, né? Como o partir do pão e o suco, né? Representando o sangue de Jesus. Então, a confissão de fé é importante por isso. Para demonstrar que nós somos uma igreja séria, cremos na Bíblia, cremos, né? Coisas relevantes que não fogem do que a Escritura nos pede. Então, e é que nem o Lucas falou ali. Mostra um amadurecimento, né, enquanto igreja, assim. Eu tô desde o começo da implantação, assim, em 2015, então noto uma maturidade, assim, com o passar dos anos, assim, grande, né, do começo da onda para cá. Então, glória a Deus pela confissão de fé, né? Gente, a gente está conversando aqui, mas assim, são as nossas questões, né, as nossas dúvidas que nós estamos pautando aqui, pontuando. Você que está assistindo aí no YouTube, deixa um comentário aqui embaixo. Se surgir alguma dúvida, deixa aqui embaixo o comentário e a gente vai tentar sanar essa sua dúvida, essa questão que você levantou aí. Então, né, você pode participar também desse tema aí, beleza? Eu penso, gente, que faz parte da nossa cultura mais interna, né, de igreja. Nós tivemos esse despertamento, né? Nós enxergamos essa necessidade, o pastor Lipão enxergou essa necessidade e agiu, né, para saná-la, mas eu vejo também que houve uma mudança cultural devido à geração. Uma nova geração surgiu e houve então uma mudança cultural. Em que sentido? A nossa geração é uma geração ávida por informação. Né? Nós não ficamos com a primeira coisa que aparece. Nós queremos saber porque, enfim, tá aí, né, as mídias sociais e todo mundo inteirado nas mídias sociais, no que acontece no mundo. Se a compreensão da informação é boa ou ruim, aí não é esse o mérito, né? Mas nós buscamos informação, nós queremos saber o porquê das coisas. Nós somos uma geração que quer saber porquê. Não compra o peixe na primeira esquina que estão vendendo, né? É difícil, né, para se comprar. Então, uma geração ávida por informação, quer informação. Nós detectamos essa necessidade, então nós agimos para suprir essa necessidade. Buscando informação, eu quero saber, olha, não é mais suficiente eu olhar para a estrutura da igreja e dizer, pô, essa igreja é legal, né? Tem as paredes pretas, tem uma iluminação boa no louvor. Não, eu preciso também saber por que tudo isso acontece assim. Qual que é o motivo? Né? O que está acontecendo? Por que isso acontece dessa forma? Isso é muito importante. É muito importante. Não é? Eu não ficar só com aquilo que entra pelos meus olhos. Eu preciso racionalizar as coisas. Né? Tem uma grande obra de John Stott chamada Crer é Também Pensar. Nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos entender que a nossa fé, ela sim, tem nuances emocionais, mas ela é racional. Nós precisamos pensar como crentes, né? Então, a gente não pode ficar só com aquilo que vê e que aguça a nossa curiosidade, o nosso desejo por entretenimento. Não, a gente quer saber por que as coisas acontecem dessa forma. Isso é muito bom. Você vê hoje o que acontece muito, por exemplo, quando um casal vai procurar escola para os filhos, né? Então ele chega numa escolinha e a primeira coisa que esse casal vai olhar, vai se atentar é para a estrutura, né? Se tem brinquedos bons, se tem muitas atividades, mas dificilmente um pai e uma mãe vai atrás de saber qual que é o currículo escolar, né? O que o meu filho vai aprender aqui? O que vocês trabalham com uma criança de 3 anos aqui? Qual que é o conteúdo que vocês passam por essa criança? Isso não é bom.
Isso não é bom, que você foi atraído por aquilo que você viu, né? Você não conhece de fato o que o seu filho vai estar aprendendo. Na onda dura, né, como nós já estamos falando aqui, nós temos esse material bem claro, objetivo, onde não só nós apresentamos a nossa estrutura, que é o que você vê quando você frequenta um culto ou um GP da onda dura, mas também aquilo que nós cremos, ou seja, o que você vai aprender ao longo da sua caminhada com Cristo. Não é? Nós temos isso muito bem definido, muito bem redigido. Isso dá norte, dá segurança para o membro, não é? Porque afinal de contas, tudo que ele experimentar na igreja, na vivência de igreja, no corpo de Cristo, vai estar relacionada com essa confissão de fé, não é? Mas aí, gente, confissão de fé substitui a Bíblia? Não. Jamais. É interessante porque o primeiro ponto ali do que o que nós cremos, né, é a Bíblia, né, como inspirada, infalível e inerrante, né? Então é a perfeita palavra de Deus. Então esse ponto já nos direciona dizendo, olha, nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus, inerrante, inspirada por Deus, a perfeita palavra e vontade de Deus para o seu povo, né? Então eu creio que a confissão de fé, ela vem agregar a isso. Por exemplo, dizer, olha, nós cremos na Bíblia, né? A Bíblia é aquilo que nos norteia, aquilo que nos direciona, né? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus para o seu povo, a vontade de Deus, é de acordo com as instruções bíblicas que nós devemos andar. Tá, é a confissão de fé. A confissão de fé está dizendo que cremos na Bíblia, e né? dá para botar só um parênteses aqui, né? A Bíblia é Antigo e Novo Testamento, né? Porque muita gente ignora o Antigo, né? E a gente acredita tanto no Novo quanto no Antigo, né? Então, fica a dica aí. A Bíblia é de Gênesis a Apocalipse, né? Inerrante, infalível e é suficiente para nos ensinar acerca de Deus, do conhecimento de Deus, né? Muito legal isso, muito legal. Ao meu ver, a confissão de fé, né, que nós apresentamos a cada membro da onda dura, ela não é a Bíblia, não substitui a Bíblia, mas ela contém a Bíblia, né? Então podemos dizer assim, nós colocamos ela do lado da Bíblia, do lado da Escritura Sagrada. Por quê? Porque ela contém a Escritura Sagrada. Ela apresenta a Bíblia para o novo membro, para que ele tenha um norte, para que ele tenha uma visão correta daquilo que da forma como nós caminhamos, da forma como nós vivemos a vida cristã. Então, não é a Bíblia, não substitui a Bíblia, mas ela contém a Bíblia, contém a palavra de Deus, né? E nesse sentido, ela sim é muito importante para nós. Sim, é muito importante que o membro da onda dura conheça a confissão de fé. Sim, é muito importante que o membro da onda dura tenha acesso e tenha em sua cabeceira, né, uma confissão de fé redigida da onda dura, para ter essa visibilidade do que nós cremos, como nós cremos na Bíblia, né? Naquilo que a Bíblia diz, não é? E aí a gente pode ir mais além, né? Tentar pensar no macro, né? Na igreja de Cristo. Não nessa igreja local chamada Onda Dura, mas na igreja de Cristo. Na igreja de Cristo nós temos uma confissão de fé. Nós temos um credo que nos unifica. Ou seja, ele nos faz sermos um, né? Porque está espalhado por todas as denominações, todas as igrejas locais, todas as partes do corpo de Cristo espalhadas pelo mundo todo, né? E essa confissão é conhecida como Credo dos Apóstolos, né? Vocês já ouviram falar? Imagino que sim. Sim. O que vocês conhecem assim do Credo dos Apóstolos? Lucas? Cara, sensacional. Tipo, falando bem, ao meu ver, né? É extraordinário, né? Porque só existiram 12 apóstolos, mais Paulo, e deixa claro algumas coisas que nos dão direção como cristão, né? Era aquilo que eles criam, por isso se chama Credo dos Apóstolos, né? Então, resumindo, seria algo extraordinário, né? Aquilo que norteava eles, né? Porque tu imagina que
nós estamos falando dos apóstolos que estão agora com uma missão de pregar o evangelho ao mundo para a salvação, e eles precisam falar do que eles creem, né? Que eles creem em Deus Pai, né? Que eles creem no Filho, em Cristo como o Salvador, o suficiente, né? Então isso norteou, né, aquilo que a gente falou, vamos dizer, evangelismo e o ministério dos apóstolos, de que, olha, nós cremos assim, né? Dessa maneira que nós cremos em um Deus Criador, nós cremos em Jesus Cristo como Salvador, nós cremos que nós somos, e que a humanidade ela é pecadora, né? E que precisamos de um Salvador, né? E ele veio, ele já esteve, a gente aprendeu dele, e agora a gente ensina a vocês a partir disso, né? Então, nesse sentido, assim, dentro do que o Andy falou, é algo que vai nortear essa igreja, né? E que chega em nós, né? Que chega e toca na gente, né? Então, por isso que vejo como importante, né? Você vê que um documento milenar, né, cara? Bom, a história conta que há indícios de que o credo apostólico, talvez não exatamente como nós o conheçamos hoje, mas há indícios de que o credo apostólico era professado lá no século III depois de Cristo, não é? Então é um documento de forma categórica, sim, né, de forma definitiva a partir do século VIII ali, né, ele passou a ser usado. Então é um documento milenar, nós o temos em mão, né? Isso indica que, de fato, você, se não conhece o credo apostólico, você precisa conhecer também, né? Como eu disse, aquilo que unifica a Igreja de Cristo, não só essa local chamada Onda Dura, né, a qual nós temos uma confissão de fé que é Bíblia, né? Apresenta a palavra de Deus e tem muita similaridade também com as sentenças do credo apostólico, e também o credo apostólico, né? Que escorre a palavra de Deus dele. Ele é a palavra de Deus. Aquilo que João Calvino diz, nós colocamos do lado da palavra de Deus, da Bíblia, né? Nós carregamos junto com a Bíblia o credo dos apóstolos, né? Sim, desculpa, Chico, e de certa forma identifica essa mesma fé, né? A gente olha assim e diz, bom, nós somos, ainda que igreja local, mas igreja como era a igreja primitiva, né? Somos igreja local, Onda Dura, mas identificados com os apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo, com Paulo, né? Nessa fé, né? Então, assim, a gente olha e diz, bom, nós pertencemos a isso, né? Por quê? Porque a partir desse documento, né, a gente vê, bom, nós cremos da mesma maneira. E dá para fazer uma junção da minha fala com a tua, né? Se tornando extraordinariamente importante, né? Confissão de fé, né? Porque, de fato, ela é importante. Se o cara negligencia isso, o cara acaba negligenciando muitas coisas que Deus nos ordenou, né? Sim. Tentando, né, apresentar isso como uma metáfora, a gente pode pensar então num exército, né, num agrupamento militar, né, conduzido por seu general, né? Esse exército ele vai seguir a voz do seu general. Então o general diz, o exército executa. Então o credo apostólico, a confissão de fé, é como se fosse esse general, né? Ele fala com uma voz audível aquilo que a palavra de Deus diz, e todo o exército, toda a igreja segue esse rumo, né? Segue esses passos, né? O Lucas ele tocou nesse tema, né? Como a igreja ela desenvolve isso, e remete à minha memória o início da igreja lá em Atos, né? Lá em Atos capítulo 2, né? na festa do Pentecostes, uma festa popular, judaica, tradicional, né? Muitos judeus estavam ali reunidos em Jerusalém, e lá então, após a pregação de Pedro, o Espírito Santo é derramado, né, sobre todos aqueles presentes ali, não é?
E no versículo 42 do capítulo 2, vocês lembram o que está escrito lá? E todos perseveravam, Não lembro. todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão e as orações, a comunhão, né? Ao ensino dos apóstolos. Há quem diga que o ensino dos apóstolos aí se refere ao Sermão do Monte, há quem diga que se refere a toda a Escritura, bom, né? Não fica muito claro no texto, mas de fato se refere ao tema bíblico, aquilo que os apóstolos passavam de conhecimento uns para os outros, para os seus discípulos. Ou seja, o povo perseverava na doutrina dos apóstolos. O povo tinha um guia, o povo tinha um norte. Aqueles que iam crendo, eles sabiam o que seguir, né? Para onde ir, como andar, não é? Por quê? Porque o povo estava, a igreja estava perseverando, estava estudando a fim de conhecer aquilo que os apóstolos ensinavam, né? Essa tradição perdurou, né? Foi organizada, né? As sentenças foram organizadas, né? E nós temos hoje um compilado de sentenças chamado Credo Apostólico, que nos dá um norte. Não foi redigido pelos apóstolos, né, pelos 12 apóstolos, mas tem uma cultura apostólica, não é? Por quê? Porque aquele ensino ao qual a igreja lá do primeiro século perseverava foi sustentado ao passar do tempo, né? Foi sustentado pelos pais da igreja, lá por Agostinho de Hipona, foi sustentado pelos outros que viriam, pelos reformadores, até chegar em nós. E nós não podemos deixar isso morrer. Nós precisamos perpetuar isso. Não é Bíblia, mas ele contém a Bíblia, escorre Bíblia dele, não é? Então nós precisamos perpetuar isso, porque de fato é um ensino que nos leva até Jesus. Sim. Não, e até porque assim é um material bíblico, né? Então é importante a gente olhar para uma confissão de fé e identificar, né, se ela é bíblica, se ela tem essa base bíblica, porque por mais e a gente vê, né, como tu disse, na história da igreja, essa perpetuação que vem nos traz que isso é importante, identifica um povo, né, querendo ou não, identifica, né, a pedra angular da igreja é Cristo, mas a partir então lá de um credo apostólico se identificou a maneira como essa igreja que está fundamentada sobre Cristo, ela crê e ela vive, né? Então acho que isso é importante a gente entender, assim, porque num tempo que as pessoas, elas, até a gente estava trocando ideia antes, assim, todo mundo quer saber muito e quer inovar muito e vamos dizer assim, menos regras, né? A gente vê que como gera uma bagunça, né? Não ter esse tipo de direção, né? Por quê? Porque aí tu fica dependente, né? Ou da tua maneira somente de pensar, como tu vê, interpreta, entende as coisas, ou tu fica dependente do que alguém te diz assim, olha, mas é que é assim, né? Então tanto o credo apostólico, a confissão de fé da onda dura, que é bíblica, ela nos direciona a esse caminhar, né? Isso é muito legal, Lucas. Assim, como nós somos conhecidos, né? Qual que é a nossa identidade? Nós somos reconhecidos por aquilo que nós falamos e pela forma como nós agimos. Se você não tem o que falar, e se você não age de acordo com aquilo que você acredita, você não é, no final das contas, não é? Você não é identificado como né, entre tantos. E o que acontece muito, infelizmente, no meio evangélico, é que a maioria das pessoas não tem segurança daquilo que acreditam. Então, quando perguntada, tá, mas o que é pecado? Elas não sabem responder, porque não tem esse acesso
a uma confissão de fé, por exemplo. Nós falamos, a Onda Dura, na sua confissão de fé, nesse material redigido, nós falamos sobre pecado, para que você tenha segurança, quando for questionado a respeito disso, de falar com propriedade aquilo que a Bíblia diz acerca desse assunto, não é? E essa questão de identificar, né? Graças a Deus, no Brasil, nós podemos dizer eu sou cristão, por mais que isso tenha caído no ostracismo, digamos assim, né? Uma coisa que me espanta é que num passado não tão distante, os homossexuais, eles tinham vergonha de expressar a sua escolha sexual, não é? Enquanto os cristãos não, eles falavam que eram cristãos abertamente. Agora, nos nossos dias, os homossexuais não têm vergonha nenhuma e nenhum pudor de dizerem a sua opção sexual, mas nós cristãos temos vergonha. O cristão ficou reprimido, ele não se identifica como sendo cristão. Por quê? Por que que isso aconteceu? Né? Da onde surgiu isso? Eu me lembro, conta a história, não é? Eu não estava lá para saber, não sou tão antigo assim, um pouco antigo, mas não tanto assim. Conta a história que no primeiro século, os pais da igreja, lá, os primeiros cristãos, né, eles não tinham liberdade de culto, de profissão de fé que nós temos aqui. Então, quando especialmente os gentios ali, não é? Se estavam num grupo e precisavam se identificar, eles não podiam falar eu sou cristão, né? Então diz a história que alguém chegava no meio da roda ali e fazia um traço na areia em algum lugar, e se houvesse mais algum cristão lá, ele completava esse traço, formando então a imagem de um peixe, né? Que é o famoso ictus, né? Que é o símbolo do cristianismo. Ou seja, lá por ser o cristianismo proibido, né? Uma religião avessa à cultura, perseguida, porque só quem fazia parte do cristianismo eram os marginalizados, eram aqueles que eram escanteados, deixados de lado, deixados à míngua. Então não era bem vista pela sociedade o cristianismo naquela época. Eles se identificavam assim, né? Olha, eu sou cristão, né? O ictus, ele tem muito da profissão de fé. Essa fé que eu professo, é nisso que eu acredito, é aí que eu deposito a minha vida. Eu acho que nós precisávamos de um símbolo assim, não necessariamente o ictus, não sejamos religiosos aqui, mas nós precisávamos de algo que marcasse a nossa fé, algo que nos identificasse. Talvez o que eu poderia dizer, né? Sigamos o modelo que Jesus deixou, né? O amor que vocês têm uns pelos outros mostrará ao mundo que vocês são meus discípulos. A forma como nós nos tratamos, a forma como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. Gente, nós somos diferentes. Sim. Nós somos diferentes. Que nos chamem de extraterrestres. Nós somos diferentes e nós precisamos ser, porque senão não há mais esperança para esse mundo. Se nós simplesmente nos amoldarmos às questões filosóficas desse mundo, qual a esperança que esse mundo vai ter? Nós precisamos, por via de regras, ser diferentes. Que a nossa conduta seja diferente, que a nossa forma de lidar uns com os outros seja diferente, que a nossa forma de olhar para as injustiças sociais seja diferente. E a nossa conduta aí, a partir disso, seja diferente. Porque Jesus foi. Nós precisamos ser também, né? Que as nossas atividades de fé, afinal de contas nós temos uma confissão de fé pela qual nós vivemos, que as nossas atividades dessa fé sejam atividades que chamem a atenção do mundo para nós, que faça o mundo olhar para a igreja e enxergar Cristo, né? Sim, e acho que um problema aí, e o que nesse tema assim, é que a gente deixou de se identificar tanto assim, a igreja parece que deixou de falar tanto assim,
nós somos cristãos e a gente se identifica como esse povo de Cristo, que Cristo é o nosso fundamento, muito por essa situação de aceitação da parte do mundo a nós, né? Assim, a gente vive realmente uma fé que nos faz ser diferentes, né? Através de uma graça que nos alcança, muda a nossa vida, né? E a partir daí a gente vai ter uma maneira de viver diferente. E isso não é em todo momento agradável ao mundo ou às pessoas que nos cercam. E daí nem a você mesmo, na maioria das vezes. Exato. Nem a nós mesmos, né? Nós temos que, por exemplo, e daí nesse sentido de não ser agradável a nós mesmos, não é agradável a nós muitas vezes não ser aceito a maneira como a gente confessa a nossa fé, né? Não é agradável às pessoas que nos cercam, às vezes, a maneira como a gente vive. Não é agradável e para nós até dizer assim, cara, eu devo perdoar, né? E eu fui chamado a amar e a servir e perdoar e não retribuir mal com mal. Né? Não dá tapa na cara de ninguém. Não dá tapa na cara de ninguém, né? Então, eu acredito que isso é muito porque a gente não tem essa clareza, né, da fé, o conhecimento da nossa fé. E outra porque talvez a nossa esperança está em ser nesse mundo alguém aceito, ou massa, assim, que as pessoas, todo mundo vai gostar muito de ti, não vai ter nenhuma oposição, vai viver um mundo meio romântico, assim, né? Eu acho que o que precisa ficar bem claro, assim, na nossa mente, no nosso coração como cristãos, né? Estou falando para cristãos, né? É que o cristianismo não é a religião da autocomiseração, é a religião da autonegação. O cristão é aquele que nega a si mesmo dia após dia. Ou seja, não é mais o que é bom para mim, é agora o que é bom para o outro. É atrás disso que eu vou. Se eu sou casado, o que é bom para minha esposa. Se eu tenho filhos, o que é bom para os meus filhos. Se eu sou solteiro, o que é bom para as pessoas com quem eu me relaciono. O que será bom para minha futura esposa, para o meu futuro marido. Não é? Então, o cristianismo é a religião da autonegação. Mais uma vez eu digo, porque foi isso que Cristo fez. É claro que nós seremos recompensados, né? Qualquer um, Jesus disse para os seus discípulos lá em Lucas capítulo 18, né? Qualquer um que tendo deixado casa, família, bens, por minha causa, receberá na era vindoura muitas vezes mais do que aquilo que deixou. Então, sim, nós seremos recompensados, né? Pela nossa autonegação aqui nessa vida. Nós seremos recompensados e nós podemos viver nessa perspectiva. Glória a Deus por isso. Mas não espere que a sua esperança, como Paulo fala, não esteja nessa vida. Porque se estiver, você é o mais miserável entre todos os homens. É que nós tenhamos uma fé firme, uma fé sólida, uma fé compreendida por nós. Eu sei em quem eu creio, eu sei no que eu creio, eu sei falar sobre a minha fé, né? Nós temos aqui um material chamado Confissão de Fé, mais uma vez eu digo. Eu sei no que eu creio, né? E sim, eu vivo de forma diferente. Eu vivo de forma diferente porque não estou aqui para agradar as pessoas, eu estou aqui para agradar o meu Deus, né? E obedecê-lo e fazer como ele disse para que eu fizesse isso não sozinho, né? A gente fala sempre em primeira pessoa, mas o cristianismo não se vive em primeira pessoa, né? Isso é pauta para outros podcasts aqui que virão. O cristianismo nunca se vive em primeira pessoa. Nós somos a igreja de Cristo. É por sua igreja que Jesus morreu, né? Então nós somos diferentes, né? A nossa comunidade, eu não consigo fazer diferença na sociedade sozinho. Eu consigo fazer diferença em comunidade. Por isso que é muito importante nós termos
um norte para seguir, né? Algo que nos estabiliza a nossa fé. Todos nós cremos e vivemos de comum acordo com aquilo que nós professamos de fé, né? Ou seja, você não vai falar com o Andy e ele vai falar outra perspectiva de Deus, diferente da minha, daquela que eu creio. Por quê? Porque nós estamos firmados numa mesma confissão de fé. Você não vai falar com o Lucas e o Lucas vai ter uma perspectiva sobre pecado e degeneração humana diferente da minha. Por quê? Porque nós estamos firmados sobre uma mesma perspectiva de fé, não é? Nós somos um só e nós falamos a mesma língua, não é? Nós falamos a mesma língua, nós os entendemos. Muito do que a gente estava falando, né? É que a gente vê isso no credo apostólico lá, né? A gente vê que os apóstolos, eles, se tu vai ver a história, tu vai ver que, bom, aquilo que Pedro ensinava, Paulo ensinava, né? Então, um falando para um tipo de gente, outro falando para outro tipo. Mas olha, nós estamos falando dentro daquilo que nós confessamos de fé, né? Então, assim, legal a gente entender a importância disso, né? Tanto para a nossa igreja local, quanto para nos identificar como igreja, né? Igreja que eu digo agora, a igreja universal de Cristo espalhada, né? Mundo afora. Então isso é realmente importante, né? É fundamental, é algo vital assim para a saúde da nossa igreja, né? Porque senão para manutenção da igreja, né? A gente vai, sem isso a gente acaba andando por caminhos tortuosos. Não passos verdejantes, né? Gente, se você é da Onda Dura e não teve acesso ainda à confissão de fé, por favor, procure. A gente consegue deixar no descritivo aqui do YouTube. Então a gente vai deixar o link da confissão de fé. Se você não teve acesso, você pode clicar nesse link, você vai ter acesso à confissão de fé. E também vamos deixar o credo apostólico, né? Nós vamos ali transcrever o credo apostólico para você que não conhece as sentenças do credo apostólico ter acesso a elas. Gente, eu acho que é isso. Acho que vocês têm mais alguma consideração? Não, por mim tudo certo. Alguma consideração, Andy? Nenhuma. Não deu teu Instagram lá pra galera. @Wendy, Onda Dura não, né? Eu tava quase sendo pastor agora. @Wendy Barbosa _. Isso aí, gente. Obrigado. Hoje o GP, né? GP em instância na quarta às 8 horas. GP O melhor GP do mundo? O GP na São Jorge, em Novo Hamburgo. Outro melhor GP do mundo também. No sábado às 5, né? Pera aí, vamos organizar a coisa aqui. Vamos lá. Organizar. Nós somos a Onda Dura Novo Hamburgo, Onda Dura Porto Alegre. Nós estamos aqui falando com você. Se você não faz parte de alguma igreja ainda, nós convidamos você a estar conosco. Então nós estamos em alguns GPs que são grupos pequenos, né? Aqui em Novo Hamburgo, o GP Estância Velha, que acontece na verdade Novo Hamburgo, no Petrópolis, no bairro Petrópolis de Novo Hamburgo, mas é bem pertinho de Estância Velha, né? Quarta-feira às 8 horas da noite. Nós temos também o GP de Portão, que acontece, da cidade de Portão, que acontece toda quinta-feira às 8 da noite também. O GP do São Jorge, aqui em Novo Hamburgo, sábado às 5 horas da tarde. Lá em Porto Alegre, nós estamos também, o nosso GP lá aos domingos, às 5 horas da tarde. E também estamos em Gravataí. Os GPs em Gravataí acontecem na quarta-feira às 8 horas da noite. Você é o nosso convidado. Se você não é membro de alguma igreja local ainda, você é muito bem-vindo para estar conosco e nos conhecer e ter acesso então à confissão de fé. Se você é Onda Dura e não está indo nos GPs, arrependa-se e mude a sua conduta, esteja conosco. Você precisa da igreja e nós esperamos por sua presença conosco. É isso aí, então. Fechou? Isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Nós
Teremos mais assuntos para tratar. Eu espero por você no próximo podcast, tudo pago, né? A sua presença é muito cara para nós. Deixe, como eu disse, o seu comentário aqui embaixo, alguma questão. Também eu peço a gentileza de você curtir, né? Então deixe o seu gostei lá, aperta no botãozinho do dedinho para cima, se inscreva no canal se você não é inscrito, clica no sininho, que daí você vai ter todas as notificações. Compartilha com quem você quiser esse link para as pessoas terem acesso a esse conteúdo também. Chico, Deus abençoe. Acho que dá importante aviso pra galera, né? Seguir nas nossas redes sociais, né? No Instagram. Isso, nós estamos também no Instagram, @Onda Dura Novo Hamburgo e @Onda Dura Porto Alegre. Isso aí. É isso aí. Valeu, gente. Até mais. Valeu.